Olá pessoal, aqui é o professor Luiz novamente com vocês, agora para a nossa segunda aula de Geometria Analítica, ainda abordando o tema do ponto. Ok, vamos lá começar nossa aulinha de hoje. Hoje nós vamos aprender e estudar o ponto médio de um segmento e condição de alinhamento de 3 pontos. Beleza? Vamos lá então? Ponto médio de um segmento. Seja M um ponto x de M, y de M, o ponto médio de um segmento com extremidades A e B. Essas extremidades têm suas respectivas coordenadas aí, ó, o A é o x de A, y de A e o B x de B, y de B. Então vamos observar aqui a figura, olha, aqui ó, com suas coordenadas x de A, y de A e o ponto B com suas coordenadas x de B, y de B. O ponto M vai ser esse ponto bem aí que vai estar no meio do segmento que liga o A ao B, ó. E o segmento vermelho que liga o A ao B, o ponto vai ser esse ponto que está bem no meio deles. Ok? Então ele tem suas respectivas coordenadas aí, como x de M, y de M. Olha aí, então o ponto M, nós encontramos, nós calculamos o ponto M utilizando o ponto A e o B da seguinte forma. O x de M vai ser x de A mais x de B, dividido por 2. Y de A, y de B, mais y de B dividido por 2 será o nosso y de M. São duas médias aritméticas, justamente para encontrar o nosso ponto médio. Então vamos lá para o nosso primeiro exemplo, para nós calcular o ponto médio do segmento AB, sendo que A é 3 e menos 2, e o B é menos 1, meio e menos 4. Então, daqui do A, nós sabemos que o x de A é 3 e o y de A é menos 2, e que o B, o x de B é menos 1 meio, e o y de B é menos 4. Isso facilita muito, para a gente já fazer a nossa substituição lá na nossa fórmula. Nós vamos ter que encontrar esse ponto M aí, que é o x de M, y de M. Vamos lá encontrar o x de M. O x de A mais x de B dividido por 2, aqui o x de A 3. Deixa eu pegar a nossa canetinha aqui. Aqui, ó, o x de A é 3. E o x de B é menos 1 sobre 2. Então fica dessa forma aí, ó, 3 menos 1 sobre 2, dividido para 2. Agora preste atenção aqui, ó. Aqui em cima você tem um número menos uma fração. Você pode fazer dessa maneira, ó. Você pega o 2, você repete ele aqui embaixo, ó, o 2 eu repeti ele aqui embaixo. E agora você pega 2 vezes 3, que dá 6, 6 menos 1 é 5. Se você fizer assim, toda vez vai dar certo, ok? Também serve por mais. Se aqui fosse mais, seria 3 vezes 2 mais 1. Mas como é menos, você faz 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Aí fica 5 sobre 2. Esse 2 aqui de baixo. Então, fazendo a divisão de fração aí, nós chegamos a esse resultado aqui, 5 quartos. E esse é o nosso x de M. Nosso y de M, esse é o y de A, mais y de B dividido por 2. Aqui o y de A é menos 2. E o x de B, y de B é menos 4. Substituindo vai ficar assim. Assim fica uma forma mais fácil, menos 4, menos 2 com menos 4 é menos 6. Dividido por 2 dá menos 3. Então, nosso ponto M fica desse formato aí, ó. Aqui em cima, olha, o M vai ficar 5 quartos e menos 3. Beleza? Vamos para o nosso próximo exemplo. Nosso próximo exemplo, esse aqui, o ponto médio do segmento AB é M, 3 e menos 2. Quais as coordenadas do ponto B, sendo que o ponto A é menos 2 e 5? Perceba que na questão ele já forneceu para a gente aqui o ponto M. Esse ponto M já é o ponto médio entre esse ponto A e esse ponto B aqui, que nós não sabemos que as coordenadas deles vai ser esse aqui, ó, x de B, y de B. Nós temos que descobrir quem é esse x de B e quem é esse y de B para sabermos quem é esse B. Então vamos lá, ó. Aqui o M é 3 menos 2, então daqui a gente tira que o x de M é 3 e o y de M é menos 2. É lógico, é óbvio. Lá também nós vamos fazer do mesmo jeito, ó. X de A é menos 2 e o y de A é 5. Então,
para calcularmos o x de m, o x de a mais x de b dividido por 2. Aí, professor, mas você não quer calcular o x de b? Exato. Então, aqui no lugar do x de m, eu vou botar aqui o valor 3. O x de a eu boto aqui menos 2. E o x de b eu vou descobrir quem é. Desse jeito, ó. Desse jeito, ó. 3 menos 2 mais x de b dividido por 2. Então, já coloquei aqui, né? Vamos de novo, né? Fica menos 2. Como é que eu faço isso, professor? É o seguinte, né? Aquela velha, né? Aqui embaixo tem 1, né? Então, aqui a gente multiplica de forma cruzada, como dizem, né? Então, na realidade, é meio vezes os extremos. Então, ó, menos 2 mais xb continua, vezes 1 é menos 2 mais x de b, e 3 vezes 2 é 6. Esse 2 que está negativo aqui agora vai para o outro lado positivo. Então, nosso x de b é 8. Agora, nós vamos fazer isso para acharmos o y de b. Aqui, y de m é y de a mais y de b, dividido por 2. Aqui, substituindo, o y de m está aqui em cima, ó, é menos 2. E o y de a é 5. Fazendo da mesma forma lá, né, multiplicando meio vezes os extremos, nós obtemos isso aqui. 5 mais y de b é igual a menos 4. Esse 5 que está positivo vai para o outro lado negativo. Então, menos 4 com menos 5. Então, nós temos o nosso resultado aí, y de b é menos 9. Então, o nosso b, aqui nosso ponto Bzinho é 8 e menos 9. Ou seja, entre o ponto A e o ponto B, existe um ponto que fica bem no meio, que é esse ponto M aqui, ó. Ok, pessoal? E nosso terceiro exemplo aqui, seguindo sobre o médio, né? Nós temos que calcular o baricentro do triângulo com vértice nos pontos A1, B-1, 3 e C, 6 e 4. Para quem não sabe ou não lembra, o baricentro de um triângulo é o encontro das medianas do triângulo. Pessoal, mas o que são medianas? Esse aqui, ó. Preste atenção aqui nessa figura. Se você perceber aqui, entre o ponto A, esse ponto N aqui, ó, é o ponto médio entre A e B. Se você perceber, o ponto N vai até o ponto C. Tá vendo aqui, ó? Esse segmento do N até o C é que nós chamamos de mediana, porque liga o ponto médio de um lado do triângulo até um vértice do triângulo. Igualmente, esse aqui também vai ser outra mediana, só que a mediana aqui do lado BC. E ele vai ser a mediana de PA. Okay? E a nossa última mediana é essa aqui, ó, M, que é a mediana do lado AC, que é a mediana MB. Quando essas medianas se encontra essa letra G aqui. Essa letra G é o nosso baricentro, ou seja, nós vamos representar o baricentro com a letra maiúscula G. Né? Então, G é o encontro dessas medianas, desses segmentos que chamamos de mediana do triângulo. Ok? E nós calculamos ele da seguinte forma. Ó. G vai ter duas coordenadas, como ele é um ponto, ele vai ter duas coordenadas. Vai ter uma coordenada em x, que nós chamamos de x de g, e outra coordenada em y, que nós chamamos de y de g. Então, x de g é calculado dessa maneira, vendo que é uma outra média, justamente porque ele é o ponto médio. Né? Média vai ser uma média também, né? X de A mais X de B mais X de C dividido por 3, e o Y de G também vai ser as coordenadas de Y do A, B e C dividido por 3. A prática vai ficar assim, ó, X de G é menos 1, 1 menos 1 e 6. Por quê? Porque esse 1 aqui é o nosso X de A aqui, que ele nos forneceu aqui na questão. Ó. O A aqui, ó, X de A é 1. Esse menos 1 é o X de B, e o 6 aqui é o X de C. Então, resolvendo isso aqui, ó, 1 com menos 1 é 0, fica 6 sobre 3, que é igual a 2. Ok? E nosso y de g vai ser 1 mais 3 mais 4, porque o 1 aqui é o y de A, o 3 aqui é o y de B, e o 4 aqui é y de C. Então, dividido por 3, é só somar essa parte aí, que vai ficar 8 terços. Então, daqui nós tiramos que o nosso G é 2 e 8 terços. As nossas coordenadas do baricentro desse triângulo que ele nos forneceu aí com esses vértices.
E nós vamos para a nossa segunda parte do nosso vídeo aqui, que é a condição de alinhamento de 3 pontos. A condição aqui, ó, percebam aqui na imagem, eu vou ter 3 pontos. Esses 3 pontos estão alinhados. Logicamente, ele tem suas respectivas coordenadas. Eles vão pertencer a essa mesma reta aí, essa mesma reta vermelha aí. Mas para ele seguir, para esses 3 pontos estarem na mesma reta, ele segue essa condição aqui, ó. Se os 3 pontos A, B e C eles são distintos, lógico, eles vão ser colineares. Colineares significa que eles estão numa mesma reta, pertencem à mesma reta. Esse determinante ele tem que ser igual a zero. Perceba aqui que o determinante é feito da seguinte modo. A última coluna aqui, a terceira coluna, é formada de algarismos 1, só tem o número 1, toda vez vai ser assim. A primeira linha aqui, ó, os 2 elementos da primeira linha são as coordenadas do ponto A, que é o primeiro ponto aqui. As coordenadas da segunda linha, os 2 elementos da segunda linha aqui, são as coordenadas do ponto B, e as coordenadas do ponto C são os elementos aqui, os 2 primeiros elementos da terceira linha. Quando você calcula esse determinante, ele for igual a zero, então, né, os 3 pontos vão estar alinhados, ou seja, também é o contrário, né? Se o determinante der zero, os 3 pontos estão alinhados. Se os 3 pontos estão alinhados, o determinante é zero. Então vamos para o nosso exemplo, para nós fixarmos mais esse conteúdo. Vamos verificar se esses 3 pontos aí, ó, A, menos 2 e o menos 1, B, 0, 3 e C, 2 e 7 estão alinhados. Então nós temos que verificar se esse determinante vai dar zero, né? Esse determinante aqui com essas 2 coordenadas de A na primeira linha, as 2 coordenadas de B na segunda linha e as 2 coordenadas de C na terceira linha. Então está aqui, substituir, né? Está aqui as coordenadas de A, menos 2 e menos 1, 0 e 3 as coordenadas de B, 2 e 7 as coordenadas de C, e a coluna de 1 aqui. Agora a pergunta, como é que a gente vai fazer isso, professor? Não lembro mais de resolver determinante simples, nós utilizamos a regra de Sarri. Você pode ter outras regras para calcular determinante? Tem, mas essa regra de Sarri é bem mais prática para determinantes de ordem 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. O que eu vou fazer? Eu vou repetir essas 2 colunas aqui, né, essas 2 primeiras colunas aqui, na frente desse determinante, desta maneira. Ok? Está aqui, repetir, e agora eu vou multiplicar as diagonais principais, né, a soma da multiplicação das diagonais principais, pela diferença da multiplicação das diagonais secundárias. Como assim, professor? Olha, preste atenção aí como é que eu vou fazer. Ó. Primeiro, eu vou multiplicar esses 3 números, ou seja, o D vai ser menos 6, porque menos 2 vezes 3 vezes 1 dá menos 6. Aí, multiplicando esses 3 aqui, menos 1 vezes 1 vezes 2 dá menos 2. E 1 vezes 0 vezes 7 vai dar 0. Aí menos a multiplicação da diagonal secundária. Agora aqui em amarelo, ó, dá 6, porque ó, você coloca o menos, abre um parêntese aqui, agora a multiplicação das diagonais secundárias. Vai ser 1, 3 e 2, você multiplica esses 3 números, né, que vai dar 6. Agora aqui, menos 2 vezes 1 vezes 7 vai dar menos 14. E por último aqui, menos 1 vezes 0 vezes 1 é 0. Então, calculando esse determinante aí, ó, vai ficar menos 8. Né, porque aqui, ó, 6, menos 6 com menos 2 dá menos 8. Este 0 aqui pode ser eliminado daqui na nossa questão. Aí menos aqui, ó, 6 menos 14 também dá menos 8. Esse 0 aqui também vai ser eliminado. Perceba que aqui, ó, menos com menos vai ficar mais. Então vai ficar desse jeito. Menos 8 mais 8 é 0. Né? Então, se esse determinante deu resultado 0, então significa que os pontos A, B, C estão alinhados. É isso que é verificar se esses 3 pontos estão numa mesma reta. Você verifica se esse determinante aqui dá 0. Como ele deu 0 aqui, significa que os 3 pontos estão alinhados, ou são colineares. E vamos para o nosso outro exemplo aqui, nosso último exemplo.
que é esse aqui, ó, determinar o valor de m de modo que esses três pontos aí, 3, 1, m, 2 e 0 e menos 2, sejam colineares. Então, a primeira coisa, eu vou separar aqui, ó, eu chamei aqui o 3, 1 de A e separei o x de A e o y de A, para facilitar na hora da substituição. B aqui é o M2, ou seja, o x de B é M, o y de B é 2. E eu chamei o ponto 0 e menos 2 de C, colocando x de C igual a 0 e y de C igual a menos 2. Agora eu vou substituir no nosso determinante aqui. Vai ficar dessa maneira, ó. Esse 3 e 1 são as coordenadas do ponto A aqui, coloquei. M2 coordenadas do B e o 0 e menos 2 as coordenadas do ponto C. E vou fazer a mesma técnica que eu usei na questão passada, aqui, ó, colocando as duas colunas aqui na frente, as duas primeiras colunas aqui na frente, e vou fazer as devidas multiplicações. Então, primeiro aqui, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. 1 vezes 1 vezes 0 é 0. 1 vezes m vezes menos 2 dá menos 2m. Aí agora eu vou fazer menos, abro um parêntese e multiplicando aqui, ó, dá 0, porque 1 vezes 2 vezes 0 é 0. 3 vezes 2 vezes menos 2. 3 vezes 1 vezes menos 2 é menos 6. E por último aqui, 1 vezes m vezes 1 dá m. E logicamente que como ele quer que esses três pontos sejam colineares, então obrigatoriamente esse determinante tem que dar 0. Ok? Então, ajeitando esse negócio aí, ou seja, eu elimino esse 0 aqui e esse 0 aqui. Né? Vou ajeitar mais ainda aqui, ó. 2m, o menos 2m está aqui. Esse menos m é daqui, ó, porque menos com esse mais aqui é menos. E esse menos com esse menos aqui fica mais, que vai ser justamente esse mais bem aqui, desse 6 aqui. Esse 6 positivo aqui, esse nosso 6 bem aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Aí vamos continuar aqui. Menos 2m com menos m dá 3m. Igual a menos 12. Por quê? Porque 6 mais 6 é 12 e vai para o outro lado da igualdade sendo negativo. Aqui eu faço aquela nossa tática velha de multiplicar aqui por menos 1. Para esse sinal de menos aqui virar sinal positivo, fica 3m igual a 12. Então, m igual a 12 dividido por 3 e m igual a 4. Ou seja, quando você substituir no lugar desse m aqui, ó, esse m aqui você colocar 4, então com certeza o ponto 3, 1, 4 e 2 e 0 e menos 2 vão ser colineares. Ok, pessoal? Então espere aí nossa próxima aula, nossa terceira aula de geometria analítica para essa semana ainda. Se você gostou desse vídeo, deixe aí seu like, se inscreva no canal e até mais, pessoal.